Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia lá em Atos, capítulo 17, versículo 22. Amém? Todos acharam? Ô misericórdia. Amém? Estou escutando um folhear aí ainda, hein? Atos 17, capítulo 17, versículo 22. A gente vai ler até o 30. Chegamos agora num momento também maravilhoso, já louvamos, adoramos o Senhor, e vamos agora meditar na sua palavra, e quero dizer para os irmãos que é uma briga ferrenha. Eu faço como se estivesse esculpindo algo, eu vou ali para a palavra, e aí depois eu vou pegar outros recursos, ver se está batendo, o que as outras pessoas estão falando em relação a esse assunto, mas primeiro vai eu e Bíblia ali, sabe, aquela coisa de você estar ali na palavra e tentando buscar, claro, sempre algo da parte de Deus para trazer para as nossas vidas, para a igreja, para a edificação, para a nossa edificação no Senhor e para a nossa exortação, o que seja da parte do Senhor. Mas é aquilo, a gente cai dentro da palavra, estuda a palavra, sabe, e tenta ali conhecer, meditar na palavra, pedir a Deus, Senhor, nos dá a Tua palavra, nos revela a Tua palavra para trazer algo de consistência para a igreja. Algo duradouro, algo que vai fazer a gente crescer na palavra de Deus. Aí depois a gente pega lá outras pessoas que já pregaram sobre isso, que já falaram sobre o assunto, e é tão bom quando a gente vê que a gente está dentro de uma linha que fala, pô, tem lógica o que eu estava pensando ali, o que Deus estava colocando no meu coração para dizer. Então vamos lá, para trazer essa noite. A palavra de Deus diz assim, no versículo 22, Atos 17, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. De repente pode ter alguma outra tradução, não sei se alguém tem alguma tradução diferente de supersticiosos, religiosos, Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam. Amém? Só até aí. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pai, que possamos sair daqui, Pai, com um esclarecimento, com um entendimento da Sua palavra, Pai. E mais uma vez, Pai, reconhecendo quem Tu és na nossa vida, Senhor. Pai, muito obrigado. Ser conosco nesse momento, Pai. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu queria abordar é voltar um pouquinho
e tentar contextualizar um pouco. Aqui, a gente está lendo Atos, capítulo 17, né? Lucas aqui, ele está trazendo para nós um relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai passando por vários lugares, por várias regiões, por várias províncias romanas ali, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Ele vai até a região de Éfeso, de Filipenses, ele vai descendo, Bereia, Tessalônica, até chegar em Atenas, e depois ele vai para Corinto. Nós estamos estudando o livro de Corinto, né, a carta, né, no caso, a epístola, né, aos Coríntios. Todo domingo aqui de manhã na escola bíblica, a partir das 9 horas da manhã, está sendo uma bênção, está sendo maravilhoso o estudo da palavra de Deus. Então, ele chega nessa região, da região grega, da região da Macedônia, ele está agora em Atenas, depois ele vai para Corinto. Ele foi perseguido, ele foi contestado, e até o momento ele está agora nessa região de Atenas, a cidade de Atenas, na Grécia. E o que chama a atenção de Paulo é a metodologia, o que destacou, assim, quando eu estava lendo o texto, é a forma como ele vai abordar a pregação da palavra. Né? A gente vê em alguns textos bíblicos, Paulo, ele falando aos judeus, né, como que ele começa falando para os judeus? Ele vai falar lá dos pais, ele vai falar de Moisés, ele vai falar de, vocês conhecem lá, como que foi dito, que foi falado, ele vai falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele chega agora para esse povo ateniense, para essa cidade, que é um berço cultural, sabedoria, um povo culto, inteligente, algo assim, muito forte na arte, na filosofia, considerado um povo com muita sabedoria. E como que Paulo agora vai levar a palavra? Como que Paulo agora procede na sua argumentação, na sua explanação da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor? É totalmente diferente da abordagem com os judeus. Mas o que me chama a atenção é que ele não muda a essência da pregação. A essência é a mesma. A abordagem pode ser diferente, mas ele está pregando Cristo morto, ressurreto, crucificado. Ele está pregando cruz. Ele está pregando ressurreição. Ele está pregando algo que a gente não pode negociar, algo que a gente não pode adulterar. E o que mais nós estamos vendo nos dias de hoje é barganha com a palavra de Deus. É pessoas barganhando, trocando, manipulando. Sabe? Por que motivo? Muitas vezes por ganância, por poder, por título, por querer aparecer. E aí criam métodos, criam maneiras, criam formas de encher a igreja. Mas aí a pergunta: o que está sendo pregado? O que está sendo ministrado? Será que essas pessoas estão sendo alimentadas com alimentos sólidos, com uma palavra sólida, que vivifica, traz vida? Ou estão fazendo da palavra o que quiserem fazer? Isso que eu acho diferente em Paulo, porque Paulo está falando agora de uma forma diferente, mas ele mantém a essência do Evangelho, ele mantém a essência da palavra, tanto para judeus, tanto para grego. Ou seja, meu querido, você tem a oportunidade de pregar a palavra para muitas pessoas, em vários contextos diferentes, sabe, em vários contextos diferentes, momentos diferentes, e você vai ter que criar estratégia para abordar, porque é muito difícil. Hoje em dia, semana passada, eu vi minha irmã no gradinho, eu passei de Kombi, falei, vou dar uma carona, acho que ela está indo para lá. Parei, ela foi, eu estava com pressa. É porque eu vi, falei, ela está indo para casa, eu vou parar, vou dar uma carona. Ela estava a pé. Falei, vou, fazer uma boa ação.
Aí eu parei, quando eu fui falar, ela, vem cá. Aí me chamou, aí me apresentou 2 pessoas. Esse aqui é meu irmão e tal. Aí, não sei o que ela falou para eles lá, que eles entraram logo em coisa de Bíblia. Aí teve um rapaz, esse camarada que parece que, sei lá, eu falei, meu Deus, e aí eu perdi até um pouco da noção. Que não é, meu irmão, mas a verdade tem que ser dita, porque senão vai para o inferno, que vai para o inferno, a gente tem que falar que vai para... Eu falei, meu irmão, tudo bem, a verdade ela tem que ser dita, mas cuidado, tem que ver a forma como que ela vai ser dita, não pode ser de qualquer jeito, porque senão, se a gente, ao invés da gente trazer, a gente afasta. Então, calma, a gente sabe da palavra, a gente conhece a palavra, mas às vezes a pessoa está no tempo da ignorância. Às vezes a pessoa não conhece, não tem o entendimento. Ou às vezes, sei lá, até tem, mas a gente não... A forma de abordar. Você não vai negar os princípios bíblicos, os princípios cristãos. Não, aquilo que é princípio, aquilo que é inegociável. Mas você tem como abordar, uma forma de abordar totalmente diferente, para não espantar, senão a pessoa não quer nem saber mais do Evangelho. Eu falei, no final, eu falei assim, não, o senhor está certo. O senhor está certo, eu estou indo embora. Aí peguei e falei, não vou ficar debatendo, não, não, mas tem que falar a verdade mesmo, tem que ser, se quer, não quer. Eu falei, não, o senhor está certo. Peguei o Kombi, vamos embora, Cris. Peguei e fui embora. Falei, meu Deus, aí eu fico vendo como tem ainda, como existem pessoas com esse pensamento. Beleza, é um pensamento correto, só que a forma como aborda não está legal. Tem que saber, imagine se Paulo chega nesse lugar aqui, e ele começa a falar, logo de cara, vocês são tudo idólatra. Cara, o que é isso aqui? Vocês vão para o inferno. Ele não começa assim. Eu amo o pastor Davi. O pastor Davi foi falar comigo esses dias. Aí, cheio de cuidado, né? Aquele cuidado para não... Mas eu estou tranquilão. Eu não tenho mais essas coisas de... Já passei por várias coisas que nada mais... Mas ele tem esse cuidado, né? É o que Paulo vai usar. É o que Paulo está usando, o cuidado que ele tem. Tem uma metodologia que eu gosto, que é aquela do morde e assopra, sabe? Ou assopra e depois morde, aí assopra de novo para poder dar aquela amenizada, devagarinho. Você não precisa chegar e dar logo uma machadada na pessoa, não. Você vai devagar. Faz igual os portugueses fizeram aqui no Brasil, eles chegaram por onde? Pelo mar, eles começaram a comer pela beirada e foram entrando. É assim, vai devagar. Não precisa você chegar, vai no morde e assopra. Vai indo devagarinho. Eu sei, não. Mas olha só. Não, beleza, mas olha só. É assim. Ou então no elogio mais. Sabe? É aquele elogio mais, gostei, tá muito bom, excelente. Aí você dá aquela, né? Mas aqui você poderia ter feito diferente. Aqui você poderia, não é verdade? Mas é uma coisa assim que você já fica mais, legal, isso é para eu crescer, é para eu aprender mais. Mas estou indo bem. Porque teve um elogio, o cara elogiou, o cara botou você para cima, depois foi lá e deu uma cortadinha de leve, para você poder também não se achar. Então, tem coisa que você precisa melhorar. E a gente está em constante transformação. A nossa vida é assim. Não é a mesma coisa que foi ontem. A gente está sempre mudando, a gente está sempre, tanto fisicamente como nossos pensamentos. Às vezes você tinha um pensamento anterior que hoje você mudou, você pensa de uma outra forma. Então, é isso. Mas, tudo é o jeito como a gente vai abordar. Tudo é o jeito como a gente vai pregar a palavra de Deus. Então, Paulo chega nesse local, ele não chega logo dando a machadada. Ele vai falar o quê? Eu vejo que vocês... Eu não estou conseguindo enxergar, eu só enxergo agora com óculos, não tem jeito. O óculos já está aqui, não consigo mais. Então, o que acontece? Ele já chega falando o quê? Olha, eu tenho percebido, primeiro que ele está atento, ele entra na cidade, ele vê toda a situação da cidade, essa situação de idolatria, uma cidade idólatra, e alguns estudiosos falam que até lá, parece que lá tem mais deuses do que gente, de tantos deuses que tinha naquela região. Parecia que onde você vai tem Deus. Tem Deus para cá, Deus para lá, Deus para lá, deuses espalhados tudo para quanto é lado. Tanto que eles colocam um altar lá para o Deus desconhecido. Imagina, falando, se tiver algum Deus aqui que a gente não conhece, né, já vamos deixar um altar preparado para ele aqui, para ele não ficar assim, enciumado, ou ficar, sei lá, ficar indignado com a gente, já vamos preparar logo um altar aqui para ele também. Porque qual era a relação desse povo com os deuses?
como que era a relação dele com esses deuses? Eram deuses distantes, que não tinha essa relação que o nosso Deus tem conosco. Sabe, era algo inacessível muitas vezes. Paulo, antes do versículo 22 que nós lemos, Paulo ele tem um embate com os filósofos daquela época, daquele período que residiam ali, os epicureus e os estoicos. Não criam, muitos dos gregos não criam, falar em ressurreição era algo abominável para eles não criam em ressurreição. E Paulo vai abordar o tema da ressurreição para eles, vai trazer o Cristo e esse crucificado, sabe, Jesus, vai trazer Jesus. Você vê que eles estavam tão coisa que eles achavam que Jesus e ressurreição eram dois deuses. Eles achavam que Jesus e ressurreição era outro Deus, era Jesus e ressurreição, eram dois deuses, de tantos deuses que eles tinham. Olha a confusão aí formada. Então, essa relação era assim, era algo inacessível, era algo assim, olha, não, vamos trazer oferendas para os nossos deuses, para eles não ficarem irritados, né? Vamos fazer algo, um sacrifício para ele. Olha, está acontecendo isso, a colheita foi ruim, ou aconteceu alguma coisa. Não, vamos, isso é o Deus tal, aquele é o Deus tal, é isso, é aquilo, vamos fazer isso, vamos para agradar os deuses. Como se os deuses necessitassem de favor deles, de algo, de sacrifício. E o que nós lemos aqui? Nós lemos no versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, como abordar esse povo? Paulo, ele faz essa abordagem, ele não vai falar logo, você lembra de Moisés? Você lembra? Esse pessoal não conhece. Ele está falando para gentio. Ele vai falar, sabe o quê? Sobre o Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele vai trazer, porque o grande questionamento do homem é a existência, o mundo, a filosofia, ela aborda tudo isso. Como surge um mundo? Existiam lá vários pensadores. Não, a matéria é constituída, o mundo, toda a matéria é constituída por água, ou por água, terra, fogo, ar, ou por isso, ou por aquilo. A matéria é isso e aquilo, o mundo. Para onde nós vamos? Nós iremos morrer, para onde nós iremos? Existem vidas, não existe. Uns não criam na ressurreição, outros não criam na vida após morte. Ou seja, eram questionamentos do homem. Então, Paulo, sabendo disso, que ele está indo para uma cultura diferente do judaísmo, ele vai abordar essas questões. Então, ele traz a natureza, tanto questionada, tanto estudada por esses filósofos, e ele vai falar assim, foi Deus quem criou. Vocês querem saber? Porque eles eram ávidos de conhecer a verdade, eles estavam em busca da verdade, de conhecimento, de querer conhecer profundo aquilo ali. Ele, para onde nós iremos? De onde nós viemos? Como que o mundo foi feito? Esses eram questionamentos de filósofos. A morte, como que vai ser? Aí veio Paulo e fala, é esse Deus aí, desconhecido, é esse que eu venho pregar, é esse que eu venho apresentar a vocês, esse que criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Então, ele vai sim no Antigo Testamento, mas não para falar de Moisés, não para falar lá do livro de Isaías, que vai falar, não, ele vai trazer, ele vai esclarecer esse Deus, Criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 1 vai dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui em Gênesis, veja como que o que nós lemos foi que Deus fez o mundo. Ele já pega um linguajar, sabe, filosófico, da época deles ali. Ele não fala mais os céus e a terra, porque para os judeus é os céus e a terra. Aqui ele já está usando a palavra mundo. Entendeu? Cosmovisão, visão do mundo. Os filósofos tinham muito isso.
Então, no Gênesis capítulo 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Êxodo 20:11 vai dizer, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e no 7º dia descansou. Neemias 9:6, tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Salmo 74:17 vai dizer assim, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu os formaste. Isaías 42:5, assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Ou seja, ele pega essa criação, esse Deus criador, porque foi por meio dele, pela palavra, ele diz, haja luz e houve luz, ele traz à existência aquilo que não existe, ele é o Criador, é por meio dele, e é através dele, é por meio dele, para ele, né? São todas as coisas, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não tem jeito, ele vai dizer que é ele que nos sustenta, vai dizer que nem tão pouco esse Deus que ele está apresentando é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ou seja, é por meio dele, é através dele que nós somos sustentados. Ele nos dá, ele criou os céus e a terra, tudo que nela há. Tudo que existe provém do Senhor, tudo que existe provém dele, e ele nos sustenta, porque se nós estamos respirando agora, o ar que nós estamos respirando agora, que é essencial, né, para o nosso físico, para a nossa existência física, esse Cristo, esse Deus, ele é essencial para a nossa vida espiritual. Se tirarmos ele do centro, se tirarmos a cruz, porque a vida eterna, o caminho da redenção passa pela cruz, não tem como negociar isso, é morte e ressurreição, e isso não tem como negar, isso não tem como negociar. Então, ele está colocando para nós, em primeiro lugar, que esse Deus ele não pode ser enquadrado em algum lugar. E quantas vezes nós, ou um dia já fizemos isso, quando não tínhamos entendimento, de querer, colocar Deus, como fizeram, perguntaram para o Senhor, onde que devemos adorar? É aqui, em Samaria ou em Jerusalém? Qual lugar que Deus habita? Onde está Deus? Será que Deus está num local reservado dentro da nossa casa, que nós separamos para Ele ficar? Será que Ele está somente ali? Será que Ele está aqui? Somente aqui, confinado aqui? Não, eu vou lá, porque Deus só está lá, Ele só está ali. Tentaram confinar. Vamos criar um templo e deixar Ele aqui. Ele habita aqui. Não, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não tem como dimensionar a grandeza do Senhor. Ele é tão grande quanto o universo, mas Ele também pode habitar em mim e em você. Só Deus. Só Deus. Ele é onipresente, onisciente. Está em todos os lugares. Ele é o Deus de perto e de longe. Eles aqui não tinham uma relação com seus deuses de intimidade, aquela intimidade que eu quero dizer, de que, porque eles estavam assim, o que fosse determinado para acontecer na vida, eles pensavam dessa forma, o que fosse determinado para a tua vida, o que queria acontecer, aquilo ali ia acontecer e acabou, a fatalidade ia acontecer e você não poderia fazer nada para mudar a sua situação.
não criam em ressurreição. Existiam várias questões que precisavam ser trabalhadas nesse local. E Paulo ali, sabe, estarrecido, perplexo, com tanta idolatria, ele não conseguiu segurar. Ele falou, não, eu tenho que ministrar, eu tenho que falar, eu tenho que pregar, mas com cuidado. Aí primeiro, ele vai lá, né, e enche a bola, né? Eu vejo que vocês são religiosos, né, são tão religiosos e tal, vai lá com todo, né, enchendo a bola deles, né, questão da religião, vocês são muito religiosos, tem Deus tudo para quanto é lado aí, pô, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Depois, devagarinho, ele vai desconstruindo tudo, sabe, ele vai colocando tudo no devido lugar. Segunda coisa, os deuses daquele povo, eles, como se eles precisassem dos homens para ser servido. O nosso Deus, e às vezes a gente pensa isso, às vezes a gente quer ajudar a Deus, a gente quer dar uma mãozinha para o Senhor, né? A gente quer, não, vou tentar ajudar aqui a Deus nessa forma aqui, vou fazer dessa forma aqui, às vezes a gente atrapalha. Às vezes a gente não está ajudando, não, a gente está atrapalhando. Querido, pode parecer um pouco coisa que eu vou falar aqui, mas Ele não precisa da gente para nada. Ele é Deus, Ele é soberano. Pelo contrário, Paulo está falando aqui que Ele nos deu o ar, a vida. Ele nos deu e Ele tem nos sustentado. Foi assim, quando você pega os textos bíblicos, o povo passou 40 anos no deserto, sendo sustentado, suportado, amparado milagrosamente por Deus. Pão, água, carne. Em momentos difíceis, veio a providência de Deus, veio o socorro do Senhor. Então, queridos, esse é o Deus ao qual nós servimos. É um Deus que, como o pastor Davi pregou, o evangelista falou aqui, que se relaciona conosco, tem prazer em se relacionar conosco. Quando o evangelista estava falando sobre essa relação de se aproximar de Deus, como eu falei, tudo foi criado por Ele, e por Ele, através deles, nós somos sustentados. E Ele nos criou para que possamos, sabe o quê? Para que possamos nos relacionar com Ele. Mas tem uma palavra aqui, que o evangelista falou, que eu vou achar aqui. Determinado tempo ordenado. Olha só, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e o limite da sua habitação, para que buscasse o Senhor. Quando o evangelista falou essa questão de buscar, às vezes a gente se perde mesmo. Nessa nossa busca pelo Senhor, às vezes a gente acaba se perdendo. Sabe por quê? Existe uma inquietação dentro do homem, existe um vazio dentro do homem, uma angústia, uma inquietação tão grande, que eu não sei como você vai interpretar, mas muitas vezes eu vejo que isso é falta de Deus, é anseio por Deus, é busca por Deus. Essa pessoa está tão sedenta de Deus, que ela às vezes acaba se perdendo. Você vê o povo, Moisés subiu, o povo rapidamente ficou desesperado, fizeram um bezerro de ouro para adorar. O homem, ele foi feito não somente para arar e guardar a terra, mas para ter um relacionamento com Deus, para se aproximar do Senhor. O que nos desviou da presença de Deus foi o pecado. Mas nós fomos feitos para um relacionamento íntimo com Deus. E por isso há essa inquietação na gente, essa inquietação no homem, essa insatisfação que nós temos, é o anseio pela presença de Deus, é o anseio pelo relacionamento com Deus. Às vezes eu vejo pessoas perdidas, mas elas estão sedentas de Deus. Às vezes elas nem sabem disso. E esse vazio, somente quem pode preencher é o Senhor. Sabe por quê, querido?
Porque toda a plenitude da divindade reside nele. Toda a plenitude da divindade reside em Cristo Jesus, como o pastor Davi pregou. Ele é suficiente para nós. Ele é completo. É por isso que quem está nele, mesmo às vezes passando dificuldade, ele continua. Mesmo em meio à tribulação, à tristeza, à perda. Por isso, quando eu leio as cartas de Paulo, quando ele vai falando, eu sei passar tribulação, eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter abundância, eu sei o que é isso. E ele vai dizer, posso tudo naquele que me fortalece. Nós temos que estar com ele, nós temos que estar, enxertado nessa videira. E assim nós podemos produzir frutos que vêm dessa videira. Frutos que permanecem, frutos espirituais. E às vezes nós estamos querendo limitar o Senhor, nós estamos querendo ajudar, dar uma mãozinha a Deus, quando na verdade é Ele que tem nos sustentado a cada dia. Amém? Sendo nós, pois, de geração a geração, Deus não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. Você vê a imaginação do homem. Deus cria o homem. Deus cria o mundo, a natureza. E se nós pararmos para analisar, Romanos capítulo 1, versículo 20, vai dizer isso para nós. Olha, era para vocês, ao olhar para a natureza, ao olhar para o meu irmão, para a minha irmã, eu poder ver Deus neles, a presença do Senhor neles. A gente pode ver isso na natureza, a complexidade da natureza, dos corpos celestes, a complexidade que há. E você não conseguir enxergar Deus diante de toda essa complexidade da vida, de um nascimento, de uma formação de uma criança, do mundo, dos planetas, tudo no seu devido lugar. Uma coisa fora de eixo, acabou, já era. Uma falta de ar, acabou, já era. Ao olharmos para a natureza, a gente era para glorificar o nome de Deus, enxergar a existência dEle. Mas aí, Deus nos cria tudo isso. Vai o homem e tenta criar Deus, ou deuses. Fruto, como ele diz aqui, da imaginação humana. Eu não tenho a capacidade, eu fui criado por Ele, não tem como eu criá-lo. Não tem como eu esculpi-lo. Não tem como. Eu sou criação dEle. Não tem como a criação querer criar, fazer o Criador. Não, vamos fazer aqui um Deus para nós. Esse aqui é o Deus tal, esse aqui é o Deus tal. Fruto da imaginação humana. A mente humana limitada, querendo fabricar deuses. E nós também vemos isso nos nossos dias. Pessoas fabricando deuses. Mas, uma coisa que eu queria, para não me estender muito e ter o cuidado, trazer duas coisas aqui para a gente poder, rapidinho, comentar. A primeira coisa é, essas pessoas não conheciam Deus, o verdadeiro Deus. E a pergunta que eu te faço hoje é, você conhece Deus, o verdadeiro Deus? Amém? Você conhece? Então, para nós que conhecemos esse Deus, a gente tem que ter um cuidado tremendo. Porque essas pessoas estavam lá, como foi falado, tempo da ignorância. Eles não conheciam, estavam adorando um monte de deuses, mas não conheciam o verdadeiro Deus. Eu e você conhecemos esses deuses.
esse Deus maravilhoso, que pisou na terra, que se entregou por nós, que morreu, ressuscitou, nos deu vida, nos trouxe a paz, nos trouxe a reconciliação com Deus. Nós conhecemos esse Deus, mas muitas vezes nós fazemos como esse povo estava fazendo. Muitas vezes nós somos tentados a tirar Deus do seu lugar, do seu devido lugar, e colocar outras coisas no lugar do Senhor, no lugar de Deus, no lugar que é dele. Ele tem que ser o quê? O principal na nossa vida. Ele tem que ser, não digo, vou dizer, o necessário para a gente. Ele é essencial para nós, para a nossa vida. Ele é essencial. E às vezes, nós somos tentados a colocar outras coisas no lugar do Senhor. Tirar Ele do centro. Tanto para nós, quando eu digo nós que pregamos a palavra, eu e você pregamos a palavra. No dia a dia você prega a palavra. Nós somos tentados a tirar Deus, a tirar Cristo do centro. Muitas vezes nós colocamos outras coisas, confiamos em nós mesmos, colocamos filho na frente, colocamos um monte de coisa. Aqui era um cenário, nesse contexto, de idolatria. Mas quantas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus? Adorando outras coisas que não seja o Senhor. Correndo atrás de outras coisas. Já me peguei várias vezes nisso. Várias vezes. Tentando tirar Deus do centro. E confiar em homens, confiar em situações, confiar no trabalho, confiar em tantas coisas. Que Deus nos guarde. Que possamos ter a consciência que Ele é tudo para nós, é tudo que a gente precisa. Ele é essencial na nossa vida, não podemos trocar, não podemos barganhar com Ele. Vou deixar Ele um pouquinho aqui de lado. Ele tem que estar no centro, Ele que tem que estar no comando das nossas vidas, mas nós, como seres carnais, há um conflito em nós, entre carne e espírito. A carne tende para um lado, o espírito para outro, e há uma guerra constante. Mas que o Espírito Santo de Deus nos ajude a trilhar esse caminho, sabe, esse caminho de vida, que é árduo, que é um caminho estreito, que há um preço sim a pagar, não é fácil, mas o alto preço já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Então é isso. Há um dia que virá o julgamento, mas Ele vai dizer para essas pessoas, olha, Deus não está levando em conta o tempo da ignorância, mas Ele chama todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Amém? Bem, é isso. Vamos ficar de pé? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Pai, obrigado, e nos conserva, Pai, com esse pensamento, Pai, com esse coração de, Pai, viver a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, Pai, e sempre, Pai, com essa preocupação e com esse entendimento de que Tu és o centro de todas as coisas. Não deixe, Senhor, que venhamos a nos desviar disso, da Tua palavra. Senhor, Pai, como é bom, Pai, ter um entendimento da Tua palavra. Pai, saber que não podemos, Senhor, barganhar, que possamos conservar, Pai, a fiel palavra do Senhor.
Nos ensina a cada dia, Senhor, mesmo diante das tentações, mesmo diante das lutas, Pai, que possamos, Pai, nos permanecer, Pai, com a Tua ajuda, com a ação do Teu Espírito Santo, Senhor, permanecermos, Pai, fiéis à Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nada venha, Pai, roubar o Teu lugar no nosso coração, Senhor. Que o comando seja Teu, que o nosso coração, que a nossa vida seja Tua, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, porque não tem para onde ir, Senhor, não tem para onde correr, vida eterna somente através de Ti, Senhor. Tu és aquele que pagou um alto preço, Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz na nossa vida, Senhor. Pai, guarda o coração do Teu povo, Senhor, guarda a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Pai. Pai, que não possamos nos deixar ser, Pai, confundidos, Senhor, mas que possamos, Pai, examinar as Suas Escrituras, a Sua palavra a cada dia, Senhor. Pai, que possamos ter um entendimento, Pai, daquilo que Tu queres para a nossa vida, Senhor. Ao caminharmos contigo, Senhor, o nosso relacionamento, Pai, como o Senhor, Pai, nos fez, nos comprou, nos resgatou e nos sustenta a cada dia, Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua mão poderosa, por nos guardaste, Senhor. Pai, por preparar, Pai, um lugar maravilhoso para nós, Senhor. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém?